Oi, olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like e deixa o seu cumprimento em nome de Jesus, amém? Vamos estar aí dando continuidade à leitura do livro de Deuteronômio, tá bom? Então tá aí, Deuteronômio capítulo 13, ele é bem pequenininho, que aí está lá no capítulo 13 de Deuteronômio, está nos dizendo o seguinte: que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para entendermos mais um pouco do capítulo, do livro de Deuteronômio, capítulo 13. O capítulo 13 está nos dizendo o seguinte: antes de continuar, eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like e o seu comentário. Aqui nesse capítulo 13 está nos dizendo o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Então, nesse capítulo aqui, vou falar com vocês um resumo. Porque vão existir falsos profetas em nosso meio. Já existiam falsos profetas lá nos primórdios tempos. Existem falsos profetas em nosso meio. Cada dia aumenta mais. Mas só que tem que, assim como esses falsos profetas podem fazer milagres, também os verdadeiros profetas podem fazer milagres. Porque Satanás também, ele possui alguns poderes espirituais, poderes que ele era chamado de Lúcifer, anjo de luz, e ele foi criado por Deus, mas ele desejou ser igual a Deus, e ele foi um anjo que foi expulso dos céus com a terça parte dos anjos. E ele vai enganar a muitos, ele engana a muitos, fazendo milagres, usando falsos profetas, usando boca de pessoas que decaem na fé, né, por causa de milagres, e começam a seguir aqueles que fazem sinais. Por exemplo, lá no Egito nós temos o exemplo de que os falsos, os magos lá faziam, os feiticeiros faziam, também até certo tempo, quando Moisés fazia, eles também faziam, mas depois eles estavam apanhando. E como as pessoas hoje estão em muita dificuldade financeira, então as igrejas que prometem prosperidade, carro novo, casa nova, as pessoas estão correndo muito atrás de sinais. E na palavra de Deus diz assim, que os sinais seguirão aos que creem no seu nome. E em seu nome, no nome do Senhor Jesus, farão proezas e farão milagres. Foi assim no passado, é assim no presente e será no futuro. Mas nós temos que estar atentos para não sermos enganados por falsos profetas. Que existem falsos profetas que fazem milagres e depois os conduzem à idolatria. Ou então sobe na cabeça, as pessoas começam realmente servindo ao Senhor, Deus usando para fazer milagre, depois elas se acham deuses e acham que elas estão fazendo milagres. Então aqui no capítulo 13 de Deuteronômio está nos dizendo que quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, suceder-se a tal sinal ou prodígio de que
te houver falado, dizendo, depois que faz esse prodígio, vai querer te induzir a adorar falsos deuses, outros deuses que não conhece e que fica querendo que você vá servi-los, sai fora. É o sinal que tem que nos seguir. Deus abomina a adoração a falsos deuses que ordena, e ele ordena a destruição total. Lá no passado, ele ordenava a total destruição da pessoa que se rendia a falsos deuses. A pessoa era morta à pedrada, tá? Então, ele era total destruição para qualquer cidade entre israelitas que praticava essa tal coisa de idolatria. Deus abomina a idolatria até hoje. Só que nós não temos comunhão com quem é idólatra. Não podemos idolatrar ninguém. Há somente um Deus, há somente o Senhor. E aqui está falando assim, ó, ele ordena, aqui Deus, nesse capítulo 13, ele ordena que sejam destruídos os falsos profetas, conforme o verso 5. Quando o seu irmão te incitar, filho da sua mãe, ou do teu filho, da tua filha, ou a mulher do teu amor, né? Ou o teu amigo, que é como a tua alma, dizendo em segredo, vamos e servamos a outros deuses que não conheceste, nem tu e nem teus pais devem ir. O exemplo é Salomão. Salomão servia totalmente ao Deus Todo-Poderoso, mas ele fez aliança com com nações estrangeiras, e as nações estrangeiras naquela época, para fazer aliança, tinha que casar com mulheres pagãs, e essas mulheres, que as nações eram pagãs, e eles casavam com essas mulheres pagãs, e essas mulheres eram idólatras, e aos poucos elas conduziram Salomão à idolatria. Por isso que Salomão, ele era rei de 12 nações, e por culpa da idolatria, Salomão se tornou idólatra, o reino de Salomão foi rasgado, né? E ficaram 10 tribos para um lado e 12 tribos para o outro. Ficou o reino de Israel e o reino de Judá. Foi dividido o reino de Salomão porque ele se rendeu à idolatria. Então vamos vigiar. Aqui está falando, olha. E aqui naquela época Deus mandou destruir os idólatras. E os habitantes da cidade que tentavam induzir os israelitas à idolatria. Porque nós sabemos que o povo de Israel saiu do meio do povo do Egito, que é totalmente idólatra. Eles proíbem totalmente a palavra de Deus lá. Vamos vigiar e orar, que nós está faltando pouco tempo para acontecer o arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar preparados, tá bom? Então esse é o capítulo 13. E aqui está falando, ó, e aqui no capítulo 13, que tem 18 versículos, está nos dizendo assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardarem todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ouça o que Deus está falando. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, que o Senhor, ele abomina a idolatria. Você está sendo orientado o tempo todo. Sai do mundo da idolatria. O mundo da idolatria leva para o inferno. Então, hoje as pessoas não são mortas a pedradas por causa de idolatria.
mas elas perdem a vida no céu. E eles estão querendo enfeitar o inferno que é aqui na terra. As pessoas estão pensando que o inferno é coisa boa. É mentira. O inferno é algo horrível. Tá? Haverá choro e ranger de dentes. As pessoas vão ressuscitar, umas para a vida eterna e outras para o inferno eterno. E ali elas vão gritar, vai ter fogo. O inferno é uma coisa horrível, irmãos. Então, saia desse mundo de idolatria. Deus está aqui falando do castigo dos falsos profetas e dos idólatras, tá? Então, aqueles que são falsos profetas vão ser castigados e aquele que é idólatra será castigado, tá bom? Deus abomina a idolatria. Este é o capítulo 13 de Deuteronômio. Deixe seu like e o seu comentário.